Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, seja com todos nós. Amém. Paz do Senhor, irmãos. A resposta de hoje é interessante. É sobre uma pergunta que algumas pessoas nos enviaram. Por exemplo, por que os pentecostais gritam tanto se Deus não é surdo? Essa foi a pergunta. Deus não é surdo. Então, por que os pentecostais gritam tanto se Deus não é surdo? Nós vamos responder essa questão biblicamente e também dentro da lógica. Dentro da lógica, nós vamos falar algumas coisas para você entender. Primeiro, Deus de fato não é surdo. Por que os pentecostais gritam, então, se Deus não é surdo? Vamos para a Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 33 e verso de número 3. Deus não é surdo. Deus escuta e conhece até mesmo os nossos pensamentos. Mas no livro de Jeremias, capítulo 33 e verso 3, Deus está dizendo assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora, se Deus não é surdo, por que Deus pediu para o povo clamar, gritar? Clamor é grito em alta voz, é falar em alta voz. Se Deus não é surdo, por que Deus pedia para o povo, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que você não sabe? Deus de fato não é surdo, mas ele pede para o povo dele clamar a ele. É falar em alta voz, é gritar, clamor é isso. Então isso já responderia a muitas pessoas que acham que Deus não é surdo e que não precisa de grito. Mas Deus mesmo é quem está dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Mas se Deus não é surdo, então por quê? Essa é a pergunta que eu devolvo para você. Se Deus não é surdo, por que ele mesmo pede para o povo clamar a ele para que ele possa responder? Mas a resposta ela é mais lógica do que isso. A resposta ela é mais lógica. Por exemplo, por que os pregadores alteram a voz quando estão falando? A resposta ela é muito simples. É porque se aquele que está predicando, está anunciando as Escrituras, se tiver uma voz monótona, como essa que estou falando aqui, não vai chamar atenção. Mas se eu alterar a voz e baixar a voz, isso vai de alguma forma prender a atenção do público. Isso a gente aprende em aulas de homilética. A gente aprende que a voz deve ser fraca, forte, fortíssima. Então o pregador, para prender a atenção do povo, para chamar a atenção do povo, altera a voz e volta. Altera e volta, porque se a voz for apenas uma só, o tempo inteiro, isso não é interessante. As pessoas vão dormir, as pessoas vão ficar com sono. Então isso são táticas. Isso faz parte da homilética para que as pessoas possam prender a atenção das pessoas. Ninguém grita por gritar, ninguém é louco para ficar gritando sem precisão, não é assim. Alteramos as vozes assim, quando estamos pregando a palavra de Deus, mas com o objetivo de prender a atenção, de chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas possam entender a mensagem de Deus para os vossos corações. Deus não é surdo, mas Deus, ele pede aqui para o povo clamar. Mas a resposta ela é mais simples. Eu espero que eu esteja respondendo as suas questões, para as pessoas que andam perguntando por que os pentecostais gritam tanto se Deus não é surdo. Deus não é surdo. Nós fazemos isso para que seja interessante, para prender a atenção. São ferramentas da homilética que nós utilizamos para prender a atenção para a proclamação do Evangelho. Que Deus abençoe todos vocês, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre os nossos corações.